Soberano Deus, eterno Pai, Pai, nosso Senhor e Salvador, nessa noite, meu Pai, os louvores, Senhor, as oportunidades já foram doadas, Senhor. E é de verdade, meu Pai, que nos alegramos, meu Pai, porque podemos ouvir a Tua presença, Senhor. Pai, Espírito Santo, mas nessa noite, meu Pai, agora, meu Pai, a melhor parte, Senhor, é que é do trono da glória para os nossos corações, Senhor. Nessa noite, Pai querido, quero colocar em Tuas mãos, Senhor, Teu servo, Teu filho, meu Pai, irmão Leandro, Senhor. E nesse momento, Pai, o Senhor vai cumprir ele, Pai, com Teu sangue, meu Pai, repreendendo, Pai, toda a retaliação, meu Pai, no mundo físico e no mundo espiritual, Senhor. E, Papai querido, que o Senhor venha derramar, meu Pai, na mente, no coração dele, meu Pai, palavra, Senhor, aleluia, Senhor celeste, meu Pai, fala conosco, Papai querido, não é aquilo que nós queremos, não é aquilo que o Espírito quer, para, aleluia, Senhor, para a Tua igreja, Senhor. Seja a bênção, seja a repreensão, fala conosco, meu Pai. É assim que nós pedimos, é assim que nós agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Que você pode, receba o céu do Senhor com palmas bem alegre nessa noite, igreja. A próxima coisa, amém? Amém. Glória a Deus. Tamires é corajosa, ele saiu pouco em casa, lá chegou aqui, cantou, chegou lá, não ia arrumar, não. Corajosa. Você que trouxe a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 7. Glória a Deus. Olha o versículo 36 e 37. Glória a Deus, fala a Deus. Quem encontrou diz amém. Quem encontrou grita misericórdia. Louvo a Deus mais uma vez por estar aqui, perante os irmãos. É sempre bom estar junto com os irmãos. Amém? Amém. Lucas 7, 36 e 37, a palavra do Senhor nos diz assim: um dos fariseus rogou-lhe que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungüento. Pode se assentar, amém? Glória a Deus. A glória é tua, Pai. Aleluia. Fala a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que aconteceu aqui, irmãos, foi um convite de um fariseu para Jesus, para que Jesus viesse a se assentar à mesa com ele, comer com ele. Mas o Senhor me levou a analisar a nossa cultura, a dele e as demais culturas. Não é comum a gente chamar alguém que a gente não conhece, que a gente não tem um convívio social, uma vida conjunta, está chamando para que se assente à mesa com a gente. Para os judeus era pior ainda. Para os judeus era sagrado se assentar à mesa, então fazia isso com qualquer um. Era um momento ali de comunhão, de intimidade, ao qual ele se assentava. Era um momento meio que ímpar, era só aquele momento. E Jesus, sendo convidado por esse homem, judeu, assim como também Jesus, eu fiquei pensando, Senhor, eu não conheceria qualquer homem pela rua, me chamaria para entrar dentro da minha casa, colocá-lo à mesa. Nunca que, por mais que ele tivesse uma boa reputação, eu chamaria ele e falava assim: vem aqui para minha casa, entra aqui, senta aqui e come comigo. A não ser que existisse um porquê por trás disso. Se a gente voltar um pouco mais atrás, você vai ver Lucas começar a contar um pouco e falar acerca das coisas que Jesus fez, ensinou. E a primeira coisa que eu aprendo aqui também é que tinha uma mulher que ela também estava estreita, com um desejo no seu coração de conhecer algo que viesse impactar a sua vida. Ela vivia uma vida também que não era uma vida muito contente, muito feliz, pelo menos aos olhos dela, e também aos olhos do povo também não. Mas se a gente volta, a gente consegue entender o porquê que Simão convida
Jesus ele tinha isso. Em Lucas, no capítulo 5, no versículo 20, a Bíblia diz que Jesus está na casa. Há quem diga que aquela casa era a casa de Jesus, mas ele está dentro de uma casa. E eles colocam um homem, vocês sabem, sobre o telhado. Os amigos dele descem ele sobre o telhado. E eles descem aquele homem. E quando Jesus foi aquele homem, ele era paralítico. E Jesus cura aquele homem. Mas as palavras que Jesus usa para aquele homem foi palavras diferentes das de costume que anteriormente os homens usavam. Jesus fala para aquele homem: os teus pecados são perdoados. Glória a Deus. Os fariseus que estavam ali olham para ele e dizem: quem é esse homem que perdoa pecado? Não existe um senão só Deus que pode fazer isso. Quem é esse homem que diz que pode perdoar pecado das pessoas? E Jesus estava dizendo ali: os seus pecados são perdoados. Glória a Deus. Essa foi uma das primeiras coisas que Jesus fez para que ele viesse a ser convidado pelo fariseu. A fama de Jesus se estendeu por vários e vários lugares, e nos versículos seguintes a gente vai entender. O Evangelho de Lucas continua dizendo que depois que ele diz para esse homem que os seus pecados são perdoados, ele se encontra com o tema do domingo, se não me engano, o pastor Ricardo pregou aqui, que foi o chamado de Levi. Quando ele chama Levi, ele se assenta na mesa e mais uma vez ele diz: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Mas o motivo para um convite: esse homem não agia da mesma forma que os outros homens agiam. Esse homem não fazia da mesma forma que os outros homens faziam. Lembrando que existe um período interbíblico na Bíblia, você sabe melhor do que eu. Interbíblico fala, que houve um silêncio de Deus por 400 anos, de Malaquias até Mateus. Não se ouve profeta. Deus se calou durante esse tempo. E agora aparece esse homem, primeiro João Batista, pregando sobre o arrependimento, e falando de um que viria, que seria maior do que ele, do qual ele não era digno, de se abaixando, desatar as correias da sua sandália. Esse homem fez muitas coisas maravilhosas, dignas de não ser somente convidado para a nossa casa, mas dignas também de morar dentro de nós, de morar dentro de nós. Ele se apresenta diante de Levi. Lembrando aqui que Levi não era qualquer um. Levi era um publicano. Ele cobrava os impostos do seu próprio povo. Ele era tido como algorrento. Ninguém gostava dos publicanos, vocês sabem. O pastor falou isso. Mas ele foi e chamou o publicano. Talvez na história anterior não aconteceu algo semelhante, mas esse homem quebrou as regras. Sabe por quê? Porque ele não viu desigualdade entre um e outro. Quando ele olhava para o publicano, ele olhava para o judeu, ele olhava para o romano, ele olhava para o fariseu. Todos os homens diante dos seus olhos eram iguais. Ele não tratou nenhum de uma forma diferente. Ele não conduziu nenhum de uma forma diferente, senão para o seu reino. Em seguida, depois de falar que ele não veio para chamar os justos, mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Lembrando que eu estou dizendo aqui sobre o motivo do convite de Simão. Em Lucas 6, a Bíblia diz que a multidão procurava tocar, e por dele saía virtude, e ele curava a todos. Agora aqui já não é mais um judeu, não é mais somente um judeu publicano, mas agora aqui é uma multidão que procura tocá-lo, que somente ao tocar era curado. A Bíblia diz que ele tocou e curou a todos. Glória a Deus. Não passou ninguém. Multidão há mais de 7
mil pessoas, irmão, você sabe. Jesus trabalhou muito nesse dia. Foi um dia árduo. Saía muita virtude dele. Era muito poder. Ele era um homem diferente. Ele é um homem digno de toda aceitação. Com certeza. Eu falo como homem, porque nessa época ele também estava manifesto como homem. Depois em Cafarnaum, e aqui foi a ápice da sua maravilha, do seu poder. Quando ele entra em Cafarnaum, em Naim, quando ele entra na cidade de Naim, ele olha para uma viúva empurrando não, chorando, se lamentando atrás, e o seu filho lá na frente, sendo levado para ser enterrado. Vocês conhecem isso, a viúva de Naim. Quando ele olha para aquela cena, ele se compadece, mas não como o menino, o jovem que estava naquele caixão. Ele se compadece com aquela mulher viúva. O que era uma viúva naquela época? Uma mulher esquecida, uma mulher que ninguém dava nada, mais um Zé Ninguém dos quais cruzou o caminho dele, e ele se preocupou com a mulher. A Bíblia diz que ele se compadeceu de íntima compaixão. Não foi pelo menino, não foi pelas pessoas que estavam à sua volta, foi por ela. Ele se compadeceu de grande compaixão pela viúva. Ele não fazia diferença, irmão. Vivemos numa época onde um é maior que o outro, um é melhor que o outro. Jesus nunca foi assim. Ele não fazia diferença. A viúva para ele merecia misericórdia, assim como o publicano merecia também misericórdia. Ele curou o servo do centurião romano. Roma oprimia os judeus. Roma era inimiga dos judeus. E ele curou o servo do centurião romano. Tudo bem, o romano tinha um bom testemunho, tinha maravilha, mas era romano. Aos olhos de todos os outros judeus, não era digno de que fizesse nada por Roma, pois Roma oprimia o povo de Deus. Roma cobrava impostos. Roma judiava do povo de Israel. Mas por que aquele homem decide, um fariseu, decide fazer esse convite? Por que ele tem que vir à minha casa? É muito simples. O Evangelho de Jesus, o Evangelho não. O ministério de Jesus foi dividido em 3 partes, nós sabemos disso. O primeiro ano foi o ano da inauguração. O segundo ano foi o ano da popularidade. E o terceiro ano, que durou 1 ano e meio, foi o ano da perseguição. Esse durou um pouco mais, porque a perseguição vai durar um pouco mais, amém? Quando isso aconteceu, quando Lucas está escrevendo o seu capítulo 7, Jesus está no seu período da popularidade. Jesus está sendo ovacionado por muitos, conhecido por muitos. Ouvia-se falar de Jesus em toda a Judéia e nas cidades circunvizinhas que estavam por ali. Todos se ouviam falar dos feitos dele, da forma com que ele agia, a misericórdia qual ele aplicava com as pessoas, a forma que ele tratava os fariseus. Todos os que ouviam se admiravam e levavam adiante tudo aquilo que eles estavam ouvindo. A mesma coisa você ouvir algo aqui e passar para frente. Ouvi algo aqui, compartilhei ali, aquele compartilhou lá, que compartilhou com o outro e ficou conhecido em várias cidades. Então Jesus aqui está no ano da sua popularidade. O que levou aquele homem, Simão, a fazer aquele convite: Senhor, vem jantar. Porque a Bíblia diz que ele rogou, rogar não é pedir, ele rogou: Senhor, vem comer comigo em minha casa. Jesus até então era um homem popular. Houve um homem, por meados de 1950, se não me engano, que ficou muito popular. Vocês conhecem? É o conferencista, eu estou falando de conferencista americano. Ele trazia, ou melhor dizendo, Deus trazia
multidões nos estádios, eram muitas pessoas, e ficou conhecido, talvez mundialmente, eu não tenho certeza, mas eu acredito que não só os brasileiros, mas pessoas de outros países que conhecem Billy Graham, paravam-se para ouvir o que aquele homem estava falando, paravam-se para ouvir a palavra que saía da boca daquele homem. Na época eu acho que era só os rádios, nem sei se existia televisão em 1950, você sabe dizer, depois dele. Então nos rádios se era ouvido aquilo que aquele homem pregava. Ele ficou muito conhecido, assim como Jesus. Então, o que levou aquele homem a fazer aquele convite? A fama de Jesus. Jesus ficou famoso, louvado seja Deus por isso, amém? Jesus ficou muito famoso. E aquele homem teve dentro do seu coração um desejo de conhecer aquele homem. Mas lembrando que o versículo que eu embaixo, que não existia somente um homem, também existia uma mulher, que tinha um desejo ardente no seu coração de conhecer esse homem. O que é que você fala disso, né? Pelos versículos que eu li anteriormente. Ele dizia perdoar pecados. Ele se relacionava com o romano. Ele se assentava com publicanos e pecadores. Ela não podia fazer isso com os judeus da época, com os fariseus da época, pois todos condenavam aquela mulher. Não tinha como essa mulher se chegar perto de um fariseu e pedir algo, falar algo para ele: por favor, muda o curso da minha história, muda a minha vida, faz alguma coisa para que eu deixe de viver nessa situação. Não tinha como ela se chegar diante de um fariseu e ele dar esse curso para a vida dela. E ela então, creio eu, que dentro do seu coração, pela atitude dela, por isso que eu digo creio eu, mas através da atitude dela, a gente vai entender que ela desejava conhecê-lo, porque ela sabia o que ela fazia, ela sabia os caminhos que ela andava, ela sabia o estado que ela estava, e ela sabia a necessidade que ela precisava de estar com o Senhor. Jesus se assenta à mesa como fariseu, ele aceita o convite. Se chega dentro da casa do fariseu, entra, se assenta à mesa. A Bíblia diz que uma mulher da cidade, e olha só o detalhe dela, uma pecadora. Em outras versões, uma mulher de má fama. Se Jesus tinha uma boa fama, a fama dessa mulher era totalmente contrária à fama de Jesus. Pessoas conheciam ela pelo que ela fazia. Pessoas conheciam ela pelo que ela exercia. É aquela coisa: você vai numa construção, você vê um homem trabalhando com um capacete branco, logo, você vai dizer o quê? Aquele ali é o engenheiro. Vocês estão entendendo? Agora vamos puxar um pouco de sardinha do meu lado aqui. Vê duas pessoas uniformizadas, com duas vassouras na mão, andando descendo na rua, puxando um carrinho, varredor de rua, né? Não era assim com aquela mulher. Não se dava para olhar para ela e julgar ela por causa da sua profissão. Não sei, não se pode se dizer se ela era uma prostituta ou não. Mas quando se olhava para ela, as pessoas olhavam e falavam: ela era uma pecadora. Isso não dá a entender que o que ela fazia, as pessoas viam, e ela era o que ela fazia. Vocês estão entendendo? Nós somos o que nós fazemos. O que é você? Quem sou eu? Nós somos os que nós fazemos. Se as pessoas olharem para nós hoje, elas não vão ter uma outra conclusão do que dizer para nós: você é o que você demonstra. Essa mulher pecadora, detalhe, essa mulher pecadora encheu o seu coração. O texto vai nos dizer que ela pegou um vaso de alabastro, era muito caro isso. Existia um perfume dentro daquele vaso. Talvez ela estivesse guardando durante um bom tempo e sem pedir permissão para ninguém. Ela entra dentro da casa de Simão. Ela não diz nada.
O que essa mulher vai fazer? É não dizer nada. E às vezes eu paro, eu não consigo falar uma palavra para você. Às vezes não sai nada. Assim como dessa mulher, às vezes a gente tenta fazer algo e não consegue. Ela invade a casa, Jesus está sentado à mesa, possivelmente com os pés para trás. Eu disse que ela estava por trás. E ela começa a chorar. Ela não diz uma palavra, ela começa a chorar. Chorar nos pés de Jesus. Literalmente chorar nos pés de Jesus. E quando os pés de Jesus começam a molhar por causa das lágrimas, ela pega os seus cabelos e começa a secar os pés de Jesus. E em seguida ela pega aquele alabastro com o unguento que tinha dentro e começa a derramar sobre os pés de Jesus. Aleluia! Mas se você imagina a cena, ela não fala nada, mas ela tem uma ação, ela tem uma atitude que se direciona em favor daquele homem, que creio eu que estava em seu coração, que desejava ela conhecê-lo. Porque a fama daquele homem era muito grande. Eu vou com você um texto aqui, que diz assim, ó, Lucas 7, no capítulo 16, depois que ele ressuscita, o filho da viúva de Naim, diz assim, ó, todos foram tomados de temor e glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. No versículo 17 diz assim, ó, a fama dele correu por toda a Judéia e pelas terras circunvizinhas. Glória a Deus. Chegou até ela. Esse grande profeta chegou até ela. Ela ouviu falar sobre esse grande profeta, porque ela fazia parte dessas terras circunvizinhas. Ela levou aquele vaso, ela derramou os seus pés. E o homem que tinha convidado Jesus, o fariseu, que tinha chamado Jesus para a sua casa, que deveria tratar Jesus, talvez de uma forma igual a dela, depende do ponto de vista. Esse homem olha para aquela mulher fazendo aquilo, olha para Jesus e diz consigo mesmo, em pensamento, ele fala, se este fosse profeta realmente, ele bem saberia quem é o que está aos seus pés, pois ela é uma pecadora. Jesus olhando, conhecendo os seus pensamentos, porque Jesus conhece os nossos pensamentos, amém? Amém. Conhecendo os pensamentos daquele homem, ele vai dizer algo para aquele homem que vai colocá-lo em igualdade. E o tema para essa mensagem é rápida, mas diz assim, na casa que Jesus está, a igualdade. Por mais que você não queira, talvez haja como se não, talvez você pense como se não fale, mas na sua cabeça às vezes você age em desigualdade. Você pode ter certeza que Jesus não mudou. Da mesma forma que ele tratou aquele homem, aquela mulher, é válido para também. Ele olha para aquela mulher, ele olha para aquele homem, e agora ele vai colocar os dois. Lembrando que a questão daquele homem era o quê? Aquela mulher que estava ao seu lado, aos seus pés. Aquela mulher que estava aos seus pés, chorando, se lamentando, secando os pés de Jesus. A questão é que era o seguinte: se ele fosse realmente um profeta, se ele fosse realmente um homem, o qual as pessoas estavam dizendo que ele era, com certeza ele não deixaria aquela mulher tocá-lo, ele não deixaria aquela mulher ter nenhum tipo de participação na mesa. Mas lembrando que aquela mulher não procurava um homem comum, aquela mulher não procurava um homem como os demais homens aos quais ela tinha cruzado.
no decorrer da sua vida. Ela procurava esse homem que permitiu que ela chorasse aos seus pés. Ela procurava esse homem que se preocupou com uma viúva. Ela procurava esse homem que se preocupou com um servo de um romano. Ela procurava esse homem que foi atrás do publicano. Ela está aos seus pés chorando. E ele vai dizer: se ele fosse profeta, não agiria dessa forma. Jesus, conhecendo o pensamento daquele homem, mais uma vez eu digo, ele se vira para aquele homem e fala assim: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele olha para Jesus e fala: diz, mestre, pode falar. Ele vai contar meio que uma história, mas fazendo uma comparação com a vida daquele homem, Simão, e com a vida daquela mulher. Ele vai entender tudo isso no final. E você também vai, amém? Amém. Ele olha para Simão e fala: Simão, certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500, o outro lhe devia 50. Os dois não tinham com o que pagar. Aquele credor perdoou a dívida de ambos. Os dois foram perdoados porque não tinham com o que pagar. Mas o credor era um credor muito bondoso. O credor, o homem, ele era um homem muito bondoso. Ele perdoou a dívida, tanto do que ele devia 500 como do que ele devia 50, pois eles não tinham com o que pagar. Eles não tinham com o que pagar. Eles não tinham com o que pagar. Olha a minha vida, olha a sua vida. Não tinha. A cruz não era para mim, a cruz não era para você. Sabe por quê? Porque por mais que nós fôssemos bonzinhos, Elias subiu vivo para o céu. Enoque andou com Deus a ponto de não ser visto mais. Mesmo assim, não tinha como ele ser credor das nossas vidas. O sangue dele não era justo o suficiente. Ele estava contaminado pelo sangue de Adão, pelo pecado de Adão. Os dois devedores não tinham com quem pagar. Um devia um pouco mais, 500. O outro, representando Simão, devia só 50, mas também era um devedor. Olha para a sua vida, olha para a minha vida. Irmãos, nós somos devedores. Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer que é devedor. Quem somos nós? Talvez você não deva 500, mas pode ter certeza, você é devedor. Ele contando essa história para aquele fariseu e dizendo que eles não tendo com o que pagar, que tinha sido perdoado e ambos as dívidas. Ele faz uma pergunta para o fariseu. Ele vai dizer assim para o fariseu: qual desses amou mais? O credor, o homem que perdoou a dívida, o que devia 500 ou o que devia 50? O fariseu vai perguntar rapidamente. Com certeza ele vai dizer assim: ó, penso eu que foi o que mais devia. Porque se você tem consciência da sua dívida, obviamente, se ela for grande e alguém fizer algo por você e pagar aquela dívida por você, você vai ser eternamente grato por aquela pessoa. Amém? Se você está entendendo, na posição daquela mulher, ela estava dando um baile em Simão. Ela estava dizendo consigo mesma: eu sei, eu sou pecador, eu devo mesmo esses 500, todos esses 500 que o Senhor me colocou aí nessa história. Mas eu também sei que por causa do seu grande amor, por causa do seu grande perdão, eu posso ser eternamente grato. Porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Deus perdoou os nossos pecados. Deus crucificou, rasgou a cédula que nos era contrária. Jesus cravou ela na cruz. Ele levou consigo, o sangue dele nos purificou.
quitou todas as nossas dívidas que nós tínhamos com Deus. Agora aquela mulher está ali, fazendo o que ela tinha iniciado, está lavando os pés de Jesus com lágrimas. E depois a pergunta que Jesus faz para Simão, Simão respondendo para ele, com certeza foi aquele que mais se pagou, foi quem mais amou. Ele se volta para a mulher, ele olha para ela, chama a atenção daquele fariseu e diz: Simão, vês essa mulher? Eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Contanto, essa mulher não para de lavar os meus pés com lágrimas. Glória a Deus. Eu entrei na sua casa, você não me desse o ósculo, que é o beijo, amém? Ela, contudo, não tem parado de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com unguento, mas ela não tem cessado de lavar os meus pés com o perfume que ela trouxe. E para encontrar, já é 9 horas, Jesus olha para aquela mulher e chama a atenção dela. E Jesus falou para ela, foi Jesus que disse a ela. Não foi ninguém, não foi um homem, foi Jesus que falou para ela. Você se lembra quando Jesus falava, o que acontecia? O coração ardia, a alma agitava, as coisas mudavam, o fluxo da vida, tudo mudava. Jesus olhou para ela e falou assim para ela: os seus pecados são perdoados. Glória a Deus, aleluia. Mas eu aprendo uma coisa com essa mulher. Essa mulher entendeu o estado que ela estava vivendo. Quando o Senhor olhou para aquela mulher e pensou consigo mesmo, ela é uma pecadora, ele não estava mentindo. Realmente, ela era uma pecadora. A diferença é que ela entendeu o estado de pecaminosidade dela, o estado que ela vivia, e recorreu a uma vida diferente. E ela encontrou isso em Jesus. Mas o fato é o fato. Ela era uma pecadora. E o credor compassivo, o credor maravilhoso, olha para ela e fala: os seus pecados são perdoados. Seu pecado foi perdoado, independente do que você faça. Se você se colocou na posição dessa mulher, se lançou aos pés de Jesus, a mesma misericórdia que ele exerceu há 2000 anos atrás, ele exerce hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para você. Os seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. É o que Jesus olha para aquela mulher. E aquela mulher é um chorou, pranto, lamentando-se, chorando-se muito aos pés de Jesus. Recebeu uma palavra dessa, meu irmão. É a mesma coisa que uma batida de fusca com diamante, como dizia o meu tio. Irmão, ela está caminhando para o lado direito, Jesus pegar ela e jogar ela para o lado esquerdo. Acabou, você não vai mais passar por aqui. Esse caminho, essa vida sua de pecador acabou. Sabe por quê? Porque os seus pecados foram perdoados. Você vai mudar o rumo, você vai mudar a história. Você não vai ser mais uma pecadora, porque os seus pecados foram perdoados. Jesus maravilhoso. Esse é o meu Jesus, irmãos. Esse é o nosso Jesus. Um Jesus que perdoa o pecado. Ele vai dizer algo ainda mais maravilhoso do que isso. Depois de olhar para ela
e ela precisava ouvir isso. Às vezes nós precisamos ouvir isso. Os seus pecados são perdoados. Jesus, sabendo que ela precisava ouvir isso, ele olha para ela e fala: os seus pecados são perdoados. Pastor Carlos, o seu pecado foi perdoado por Jesus. Missionário Cristina, o seu pecado foi perdoado por Jesus. Davi, seu pecado não envolve. Seu pecado. José, seus pecados foram perdoados por Jesus. Todos nós, os nossos pecados foram perdoados por Jesus. Pastor Paulo, seus pecados foram perdoados por Jesus. Bruna, seus pecados foram perdoados. Louvado seja Deus. Olhando para ela, ele diz ainda algo mais maravilhoso. Ele fala assim: a tua fé te salvou. Você não vai ter só o pecado perdoado. Você vai encontrar a salvação. A tua fé. Qual fé ela teve? Eu pulei a parte que Jesus vai fazer uma comparação com o Simão. Que ele disse para o Simão: eu entrei na sua casa, você não me deu água para os pés, mas ela tem me dado águas. Eu entrei na sua casa, você não me deu ósculo, mas ela não para de beijar os meus pés. Essa comparação que ele faz para com a mulher são a atitude de fé que ela obteve para com Jesus. Ela reconheceu Jesus. Ela reconheceu Jesus diferente daquele homem que chamou Jesus: entra na minha casa, vem cá, vamos comer comigo, se assenta à mesa comigo. Mas não está nem aí para Jesus. Não reconhece Jesus como o Senhor, como o grande profeta, como o Messias que ele é, o Salvador. Diferente dessa mulher, ela teve uma atitude de fé, se encaminhou aos pés de Jesus e demonstrou isso através das obras, fazendo para com o Senhor. Ele olha para ele e fala assim: a tua fé te salvou. E para encerrar, peço que você se coloque em pé para não dizer. Ele vai dizer para ela: vai em paz. Ela não tinha paz, ela não vivia em paz, porque ela era uma pecadora, e o pecado nos tira a paz, mas não é a paz dos homens, é a paz com Deus, é a intimidade com Deus. E agora essa mulher saindo dali justificada pelo próprio Jesus, ele vai dizer para ela: se a tua fé te salvou, agora vai em paz, vai reconciliada com Deus, vai justificada, porque eu estou dizendo. Agora eu quero que você pare. Imagine Jesus lançando uma palavra dessa. Ele diz essa mesma palavra para os discípulos. Ele diz assim: ó, deixe-nos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar. A paz do mundo é diferente. A paz do mundo é diferente da paz de Jesus, irmãos. A paz de Jesus nos reconcilia com Deus, nos une novamente a Deus e nos coloca em Deus. Não é assim a paz do mundo. O mundo é inimigo de Deus. Ele diz para ela: vai em paz. O texto se encerra por aí. A mensagem também, mas eu peço que você guarde na sua cabeça como essa mulher foi embora. E eu pergunto: como você vai sair daqui hoje? Como você vai sair daqui nessa noite? Os seus pecados foram perdoados. A tua fé, as suas atitudes te salvou. Agora, vai em paz. Vai em paz. Quando você começar a louvar, você termina, por favor. Tem um louvor que eu gosto muito. Diz assim, ó: eu quero o meu vaso, eu quero o meu vaso ao Senhor.
Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por ser o credor das nossas vidas. Obrigado, Jesus. Eu falo por mim, porque eu só posso falar por mim. Obrigado, Senhor, meu Deus, pois eu me sinto como aquele homem, aquele dever que o Senhor me alcançou a minha vida. Eu acredito, Senhor, meu Deus, que também existem pessoas aqui que foram grandes devedores, Senhor, meu Deus, para com o Pai, para com sua graça, para com sua misericórdia. Mas como o Senhor nos amou mais do que eu esperava, o Senhor superou todas as expectativas, olhando para nós, ainda quando nós estávamos jogados na sarjeta do pecado, no lamaçal. O Senhor nos tirou e nos transformou para o reino do Filho do Senhor. Obrigado por ser quem tu és. Obrigado por ser tão maravilhoso e majestoso a ponto de nos salvar, de nos dar fé e dizer para nós: vai em paz, vai em paz, vai em paz. Aplauda o Senhor, amém? Já estamos encerrando. Fique com essa palavra no seu coração, na sua alma. Como diz o nosso apóstolo Paulo, o culto se encerra, a reunião, melhor dizendo, mas o culto você leva para sua casa. Deus sempre fala antes, né? Porque segunda-feira no meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço. O Leandro pregando, Deus me lembrou agora. Não sei porque Deus está querendo dirigir para a igreja. Eu gosto muito porque é um trabalho livre. E a pessoa que estava comigo falou assim, senhora Patrícia, quando eu entrei lá no meu trabalho, falou assim: até quando, Ricardo? Deus me lembrou quando eu vou levar essa culpa, porque eu errei. Quando eu entrei lá na arena, quando eu levo essa culpa, eu não aguento mais. Em casa, as pessoas me julgando, eu sei que eu errei, mas até quando eu caí nesse mal? Antes de eu sentar aqui, eu estava pensando em tirar a minha vida, porque eu não aguento mais o peso da culpa. Aí ela falou assim: só não tirei minha vida, porque eu estava pedindo a Deus para trazer uma resposta. E no dia que você veio, você entendeu, você pregou, e foi totalmente diferente. Ela falou assim: eu sou muito grato pela sua vida, porque é assim que acontece, meu irmão. O inimigo não quer que você enxergue o que Jesus fez por você. Interessante essa palavra, é tão linda. Quando Jesus fala: julgaste bem, Simão. Sabe por quê? Porque da primeira vez você julgou mal, agora você julgou bem. 500, lógico, quem deve mais, ama mais, lógico, mas agora julgou bem, porque lá você julgou mal. Leva essa palavra para você, feche seus olhos, como nosso irmão já orou. Nós vamos fazer, aleluia. Estenda suas mãos sobre você, receba da parte do Senhor e a receba. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, desejo com todos hoje, amanhã, para todo sempre. A igreja diz amém, amém, graças a Deus.